Quanto mais eu me aproximo de Deus, eu me relaciono com Deus, quanto mais comunhão eu tenho com Deus, menos eu peco, porque eu tenho temor a Deus, né? Eu tenho sensibilidade à voz de Deus, eu acabo entendendo o que Deus gosta e o que Deus não gosta. Eu não vou fazer isso porque isso desagrada a Deus. E eu só sei isso quando eu tenho comunhão e eu converso com Deus. E Deus conversa comigo. Então, quando eu leio a Bíblia, lá eu encontro tudo o que Deus gosta e o que Deus não gosta. De Gênesis a Apocalipse, está tudo que é necessário para a minha boa caminhada na fé. Para que eu não sofra um naufrágio na fé, para que eu não perca a esperança, para que eu não perca a fé, para que eu não venha perder o rumo, o norte. Então tem gente que fala assim, eu não sei, eu estou confuso. Está confuso porque não medita na palavra de Deus de dia e de noite. Quem ora, quem medita na palavra de dia e de noite, não tem confusão, muito pelo contrário, ele fica tão lúcido que ele sabe até o que vai acontecer no futuro, Deus revela. E não foi diferente com os apóstolos, não foi diferente com os profetas, não foi diferente com os nossos irmãos lá do passado, que a Bíblia vai dizer que eles viam ao Senhor. Como? Se a Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus. E aí nós vamos perceber que através desse relacionamento, Deus se manifesta a cada um de nós. De repente você pode falar, eu vi a Deus, eu encontrei o Senhor, eu estive com Ele, eu falei com Ele hoje, e alguém não interpretar, não conseguir entender, porque a Bíblia diz que as coisas espirituais, elas vão se discernir espiritualmente. Então essa comunhão é uma comunhão tão abençoada, tão abençoadora, que quando eu tenho comunhão com Deus, a minha vida passa a ser uma vida de paz. Uma vida tranquila, uma vida de espera em Deus, uma vida de confiança em Deus, uma vida de saber que Deus está me conduzindo o tempo todo para a vitória. Ainda que o caminho seja estreito, complicado, dificultoso, tenha muitos obstáculos, mas eu posso perceber pela comunhão que eu tenho com Deus, que no final o resultado será vitória. Será o melhor. E aí então, nós não temos um Deus impessoal, e sim um Deus tripessoal, ok? Percebemos também que Deus, ele formou o povo com um ideal, né? De andar com este povo, de falar com este povo, de compartilhar a sua vida com este povo. Então, por isso que há uma ideia de que não conseguimos viver sem Deus. E a gente vê isso claro no Novo Testamento, quando Jesus diz, sem mim nada podeis fazer, não pode viver, não dá para viver. E está aí o nosso respirar, né? Pertence a Deus, o fôlego de vida pertence a Deus. Se Ele tirar, a gente vira um boneco, sem comunicação nenhuma. Alguém pode chegar e falar, mas eu te amo, acorda. Não vai acordar, porque faltou a vida de Deus nas nossas vidas. Você pega um boneco, você tenta conversar, tenta fazer alguma coisa, e tem uns bonecos evoluídos que eles conseguem, através da pilha, bateria, de uma gravação que se faz, interagir, né? Eu quero uma madeira. Você fala, nossa, que inteligência. Não, aquilo é uma gravação. Com o ser humano é diferente. Nós temos uma autonomia de vida que nos é dada por Deus, e isso por um tempo determinado, e nós devemos entender que durante esta vida, nós devemos viver para o louvor e para a glória de Deus. Entendendo que a nossa passagem por esta terra é uma passagem de bênção para outros. É uma passagem onde eu vou aprender a me relacionar com as pessoas e principalmente com Deus. Amém? E aí, se a gente for ler no livro de Êxodo, especificamente no capítulo 6, Levítico 26, Jeremias 7, segundo as Crônicas 6
aliás, segundo aos Coríntios 6:16, Hebreus 8:10, Apocalipse 21, nós vamos perceber que a ideia de Deus sempre foi de se relacionar com o seu povo. Muitas vezes nós não nos damos conta disso. Eu não sei vocês, mas tem hora que o Espírito Santo, que hoje é a época do Espírito Santo, o momento do Espírito Santo, não sei se vocês já tiveram experiências de o Espírito Santo te convidando para a oração, ele impulsionando você. Aí você tenta relutar contra aquilo, você tenta fazer outra coisa, e aí o Espírito Santo chama você de novo para a oração. Até quando você para tudo e vai lá um pouquinho orar, falar com Deus, manter aquela comunhão. Não sei se já aconteceu isso com vocês, né? Às vezes você acorda, você ora, mas aí ao longo do dia, de repente você está fazendo alguma coisa e vem aquele desejo. E aí você, daqui um pouco aquele desejo vem de novo. E aí você percebe que é o Espírito Santo falando, vai orar um pouquinho. Vai, né, dialogar com Deus, vai contar os seus problemas. E aí, através deste momento, a gente recarrega a nossa vida, a nossa comunhão, e é como se a gente fosse até Deus, e Deus viesse até nós, e aí você sai daquela oração, daquele momento, parece que outra pessoa, né? Mais confiante, mais crente, você sai vendo a possibilidade da vitória, porque quando a gente se afasta de Deus, e aqui se afastar é na comunhão, no relacionamento. Tem hora que a gente procura recurso de todos os lados, não é assim? E a gente vê exemplos na Bíblia. Primeiro eu vou fazer isso, primeiro eu vou fazer aquilo, primeiro eu vou tentar, primeiro eu vou usar todas as minhas estratégias, se não der certo aí, só que o processo deveria ser diferente. Eu vou recorrer a Deus, eu vou ouvir o que Deus tem a dizer. Perceba que os reis na Bíblia que foram bem-sucedidos, eles consultavam a Deus o que Deus queria para aquele momento de guerra, de peleja. E aí para um Deus falou, olha, coloque os cantores na frente, eles vão cantando, e enquanto eles estiverem louvando, adorando, eu vou trabalhando, não precisa usar arma, deixa comigo. Isso quer dizer estratégia. Nem toda estratégia nossa é a estratégia de Deus. Por isso que eu tenho que ter um relacionamento para falar, Deus, o que o Senhor entende disso aqui e o que o Senhor me aconselha a fazer neste momento. Eu preciso de uma direção, eu preciso tomar uma direção, uma posição. Qual é a melhor estratégia, posição que eu devo tomar? E aí Deus fala. Ele usa vários meios para falar. Só que, voltando, eu tenho que falar com Deus e eu tenho que ouvir. Lembra? Quem tem ouvido, ouça. Duas pessoas falando ao mesmo tempo. Ou essa pessoa fala, não, aí não vai. Mesmo que o outro esteja falando, ela não quer ouvir, ela quer falar. E o relacionamento com Deus é uma relação de eu oro e falo com Deus, depois eu volto e leio a palavra, busco na palavra, até Ele falar comigo. Deus, eu já falei, eu já orei, eu já te busquei, Senhor, eu já fiz isso tudo, agora eu preciso que o Senhor fale comigo. Usa os teus vasos, usa os teus meios, se revela a mim, e aí Deus vai se revelar. Amém? Deus se revela. E aí, como eu disse, no livro de Gênesis, Deus, ele resolveu no começo se revelar falando com Adão. E veja que a relação de Adão e Eva com Deus era uma relação gostosa, uma relação de amizade. É uma relação de, Adão, como você está, o que você fez, e conversavam. E é engraçado que Deus, nestas manifestações, todas que acontecem, de revelação, né, de conhecimento de Deus, isso vem através de uma palavra tecnicamente conhecida como teofania, que são as várias manifestações de Deus. Aí a gente não entende, a gente acha que Deus sempre vai fazer assim. Não, Deus decidiu até Moisés ali se manifestar através de teofanias, de manifestações. Ele assumia a forma humana para falar com as pessoas.
E aí nós vemos quando ele aparece a Abraão, em Gênesis 18, Deus aparece, né? E mais 2 anjos. E aí conversa com Abraão. Termina a conversa, aí desaparece. Só que já era comum naquele tempo Deus usar destas revelações, destas manifestações, destes momentos para falar com eles.